Olá pessoal, tudo bem? No último vídeo eu falei que falaria do Castaneda e de como provavelmente ele acessou um conteúdo que é muito importante para nós desenvolver uma ciência sofisticada que vai tratar desse mundo que está encoberto, que vai possibilitar entrar em contato com esse mundo que está encoberto, certo? Esse conteúdo desse vídeo de hoje, de agora, assim como todo o canal, mas esse em especial, ele vai desafiar muito a racionalidade, né? Porque, pessoal, a racionalidade é no nosso mundo, principalmente no ocidental, que diz o que é real. O que é real é o que é racional. Tanto é que o Hegel dizia, o real é racional. Bom, deixa para lá o Hegel por enquanto, tá? Porque eu não concordo com a frase do Hegel, mas é que talvez ele estivesse se referindo a um outro racional, não o racional, né? Tem essas coisas também. Mas enfim, a racionalidade, ela não consegue explicar aquilo que a ultrapassa, que é o sobrenatural. Então, sempre que o sobrenatural se apresenta de qualquer maneira, ela levanta suas armas contra ele, certo? Por isso que sempre que alguém vai falar do mágico ou do sobrenatural, a tendência da gente é dizer assim, se o cara fala seriamente disso, dizer, não, esse cara aí tá maluco, ou viajou, entendeu? E por isso que a filosofia hoje não trata mais da metafísica, porque os professores têm vergonha, eles têm vergonha de tratar de uma coisa que parece para eles um absurdo, porque ultrapassa a racionalidade, certo? É porque a maioria entra para a faculdade de filosofia e aprende um pontinho, se torna especialista daquilo e fica defendendo aquilo, mas não consegue explicar mais nada. Essa que é a verdade. Se transformam em professores de autoajuda, mais ou menos é isso, né? Mas nesse canal não. Aqui a gente trata de filosofia num sentido amplo. Por isso a gente fala de metafísica, fala da racionalidade, dos limites da racionalidade, do que ela pode, do que ela não pode. Tudo em hipótese, porque a comprovação disso depende de pôr à prova certas ações de confirmação disso. Certo, pessoal? Então, o Castaneda, começando a falar dele, ele era, antes de mais nada, um mentiroso, um embusteiro. Ele inventava coisas, histórias. Ele nasceu em Cajamarca, no Peru, por exemplo, e ele dizia que nasceu no Brasil, no interior de São Paulo, etc, etc, né? Mas lá em Cajamarca, no Peru, tem inclusive os amigos dele que conheciam ele e que diziam, o Carlos inventava histórias sempre, né? É aquele cara que inventa mentiras. Mas ele acreditava assim, se eu inventar uma mentira e eu contar, ela vira verdade, certo? Isso é fundamental para o que nós estamos buscando aqui. Porque para te entrar em contato com essa esfera que eu estou falando, tu precisa simular de alguma maneira. Tu precisa fingir, tu precisa inventar. Eu já disse nesse canal em algum momento que inventar significa colocar vento dentro de algo já existente. Alentar, dar vida, certo? Então, tu precisa colocar ar, dar alento a coisas que já existem. Vou dar exemplos concretos de como a simulação pode chamar o mágico e ele começar a se apresentar dentro da nossa vida. Por exemplo, a conhecida brincadeira do copo, que as pessoas se reúnem numa mesa redonda, né? Botam um copo no meio da mesa com letras de papel espalhadas pela mesa e aí eles põem todos a mão sobre o copo e fazem perguntas. E começam a empurrar o copo vai para uma letra, para outra letra, daqui a pouco começa a responder a pergunta. E lá pelas tantas o copo começa a andar sozinho. E isso às vezes, lá pelas tantas, assusta as pessoas e quebra o encanto, para de funcionar. Porque é assim que funciona. Quando a gente se assusta ou quando a gente se impressiona, a racionalidade vem, o adulto da gente vem, expulsa a criança e aí quebra o encanto, certo? Então esse é o primeiro relato. O segundo relato aconteceu comigo mesmo e está relatado no vídeo 46 do meu canal, que vocês podem ir lá, certo? E assistir. Em que eu relato que eu e dois amigos fomos para um local lá perto de onde eu nasci, e que é um sítio arqueológico de índios caigangues, né? E nós estávamos sozinhos lá no matinho de noite, numa barraca, e acendemos uma fogueira, começamos a tomar vinho, tocar violão, e começamos a inventar que ali tinha um cacique, que dele se pronunciava de noite, um cacique índio, papapá. Fomos dormir impressionados e de noite o cacique se apresentou na forma de galhos enlouquecidos
Quebrando na Mata. Se vocês querem saber a história toda, vejam o vídeo 46, certo? Muito bem. Olha como Castaneda faz sentido, apesar dele ser um mentiroso. Ele inventou as histórias, tá, pessoal? Ele inventou as histórias do livro. Inventar é colocar vento dentro de uma coisa já existente, você já sabe, né? Mas ele inventou, muito bem. Porque anos depois desse acontecido comigo, eu fui ler o primeiro livro do Castaneda, que é A Erva do Diabo. E lá pelas tantas, o bruxo Dom Juan, que é uma invenção do Castaneda, disse para o Castaneda: eu vou te ensinar, Carlos, como acessar espíritos hoje. Você vai para um lugar distante, ermo, você acende uma fogueira, você invoca os espíritos e eles vão chegar na forma de galhos quebrando. Quando eu li aquilo, eu disse: meu Deus, nós fizemos isso sem nos darmos conta. Vocês entendem, pessoal? Muito bem. Então, o Castaneda foi de Cajamarca, no Peru, para os Estados Unidos. E lá na Universidade de Los Angeles, ele começou a desenvolver uma pesquisa no campo antropológico sobre o uso de ervas medicinais pelos índios de Sonora, no México. Certo? Então, ele engambelou a Universidade de Los Angeles, porque ele inventou a maior parte das histórias. Né? E ele disse, então vamos ao que ele disse, que ele nessa pesquisa foi apresentado a um índio muito velho por um amigo, né? Esse índio se chamava Dom Juan Matos, que seria um ervateiro, um índio que conhecia tudo de ervas. Só que o Castaneda não sabia que Dom Juan era um bruxo, de uma tradição de bruxaria muito antiga que remontava aos tempos da conquista da América pelos europeus, 1500 anos atrás. E que ela existia subrepticiamente, e ela precisava capturar jovens para transformar nos novos bruxos que iam adiante. Subrepticiamente, escondidos do conhecimento da maioria. E o Castaneda teria sido, então, fisgado por essa tradição e se tornou um bruxo. E ele não conseguia mais sair disso. E ele começou a escrever um livro atrás do outro, atrás do outro. Certo? Vejam, o Castaneda, ele não escreveu sozinho esses livros. Porque tão logo ele lançou o primeiro, uma legião de gente no mundo inteiro começou a esperar os livros dele. Porque era uma geração dos anos 50 e dos anos 60 que estava contestando o Ocidente, a materialidade, a visão cartesiana, a racionalidade, e estava em busca de um mundo de magia. E o Castaneda caiu assim, foi a fome com a vontade de comer. Então ele criou milhões de seguidores, entre os quais este aqui, mais tarde, né? Mas eu comecei a ler todos os livros do Castaneda. Porque ele realmente preenche uma necessidade que nós temos pela magia, por uma explicação diferente. Só que ele contava os livros como verdade. Ele contava o Dom Juan e todo aquele monte de bruxos que ele veio a conhecer, que faziam coisas incríveis, como, por exemplo, se transformar num corvo, voar, como, por exemplo, se transportar de um lugar a outro do México, e uma infinidade de coisas milagrosas e também muito interessantes, muito profundas, até eu diria, num sistema muito complexo que tu olha assim e diz assim, não pode ter sido inventado, certo? E realmente, na minha hipótese, não saiu da cabeça do Castaneda. Ele conectou um conteúdo que começou a vir sozinho. E ele mesmo dizia, os livros nascem da minha cabeça. Certo? A brincadeira dele virou uma coisa louca, que o tomou. Ele disse, o que eu fui estudar me devorou. Né? Em certo sentido era isso. A mentira dele, na verdade, começou a tomar conta dele e começou a brotar aqueles livros. Certo? Primeiro, deixa eu contar a história toda dessa tradição. Depois eu vou dizer qual o sentido global disso, planetário, que eu sempre faço no canal, certo? Bom, a história toda é o seguinte, que quando os conquistadores chegaram aqui na América, certo? Ali no México, especificamente, eles encontraram os índios praticando a magia a céu aberto, sem esconder de nada, em religiões de ritos, né, pessoal, de sacrifícios humanos, né? Centenas ou milhares de pessoas eram jovens, todos os anos eram sacrificados pelos sacerdotes, e eles faziam como? Cortavam aqui na barriga, enfiavam a mão, tiravam o coração do jovem ainda pulsante e ofereciam ao Deus Sol.
coisas selvagens. E a magia era praticada a céu aberto e as pessoas participavam. Era a maneira como elas acreditavam que elas tinham que se portar para conseguir a bênção dos deuses deles. Quando a Europa chegou ali, ela considerou aquilo uma selvageria e ela começou a combater, perseguir, matar, exterminar. Então a feitiçaria teve que se esconder. Ela teve que criar tipo lojas maçônicas, vamos chamar assim, né? Em que os grupos eram grupos de pessoas que praticavam essa magia, mas para fora eles pareciam pessoas normais. Eles se relacionavam com o conquistador, tudo bem, mas lá no fundo eles tinham uma tradição. E essa tradição que chegou em Castaneda foi iniciada por um cara, então daquele tempo, que era o fundador, né? E que no grupo ele era conhecido como o Desafiador da Morte. Por quê? Por incrível que pareça, ele ainda estava vivo. E todo o líder do grupo, que era o Dom Juan no caso, que se tornou o Castaneda no novo estágio, na nova geração, né? Que se chamava o Nagual, o líder do grupo, certo? Ele vinha a contatar esse Desafiador da Morte. E o Castaneda veio a contatar lá no livro não sei o que, ele contatou, ele encontrou esse Desafiador da Morte, certo? Numa igrejinha lá do interior do México, inclusive eu acho que não era do nosso tempo, porque as pessoas eram diferentes, eram mais socadinhas, mais escurinhas, mais pequenininhas, como eram as pessoas de antigamente. E falavam, né, uma língua, enfim, não lembro os detalhes. Mas ele encontrou o Desafiador da Morte dentro de uma igreja. E, pasmem, era uma mulher. Mas então o desafiador era uma mulher? Não, ele era um homem, mas ele se transformou em mulher. Por quê? Porque, segundo ele, no mundo que ele estava lá, preso, de vez em quando ele vinha, né? Era um mundo em que tem os seres inorgânicos. Os seres inorgânicos estão sempre querendo nos mamar, digamos, a nossa energia, certo? E eles gostam de homens, eles gostam mais de homens. Então, ele se transformou em mulher para ser expelido lá daquele mundo, se libertar daquele mundo que ele ficou preso, o Desafiador da Morte, certo? E, inclusive, o Castaneda disse, não, tu te veste de mulher. E aí a mulher pegou a mão do Castaneda e botou na vagina dela para mostrar, não, eu sou mulher mesmo. Eu me transformei em mulher, certo? Uma viagem, né, pessoal? Uma viagem. Mas é uma viagem que, no todo, ela faz um imenso sentido. Um imenso sentido que eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês. Mas eu só estou falando, então, do que essa tradição teria vindo protegida subrepticiamente. E agora no Castaneda ela se revelou, porque ela precisa que o Ocidente a considere. Então, os bruxos começaram a selecionar ocidentais e não simplesmente índios, para que eles escrevessem e transformassem em livros, que o Castaneda fez. E está a obra do Castaneda ali para ser considerada como base de uma ciência que é acesso sobrenatural. Vocês entendem como tudo se encaixa? E, de fato, ela faz sentido. Quando eu fui lançar o meu primeiro livro, eu tinha escrito o meu livro considerando os relatos do Castaneda reais. E aí eu fui checar e vi que ele já tinha morrido e que começou as pessoas que participavam com ele a contar a verdadeira história do Castaneda, que não era essa. Aí eu tive que mudar todo o livro, mas eu pensei assim, o que eu vou fazer? Eu vou botar uma outra coisa no lugar para colocar esse lado mágico. Tu não precisa pegar Castaneda, tu pode pegar Jesus, tu pode pegar Buda, tu pode pegar um outro qualquer, né? Mas aí eu me dei conta que todos os outros eram incompletos para aquilo que eu queria dizer. E aí eu comecei a dizer, mas como então que Castaneda faz tanto sentido? E aí eu me dei conta disso, que para mim é o grande salto que a gente tem que entender, que tu tem que simular. Porque a simulação, ela destrói os egos, ela destrói as nossas personas, as nossas personalidades, que é uma couraça que nos impede de acessar a magia. Para poder a magia acontecer na vida do ser humano, ele precisa se transformar em criança de novo. Ele precisa deixar de lado o adulto. E para isso ele tem que brincar. É uma brincadeira. Comece com uma brincadeira. Só que eu proponho que você não faça essa brincadeira, nem eu. Que a humanidade faça essa brincadeira na forma de uma ciência intersubjetiva, que vai evoluindo, que vai sendo dito. Que a gente volte de novo a praticar a céu aberto,
mas agora agregado com todo a humanidade como um todo, certo? Muito bem. Vamos lá. Por que o Castaneda acessou então esse conteúdo? Qual o sentido planetário disso? Agora eu vou descrever de novo com a evolução do ser humano sobre o planeta para explicar por que o Castaneda ali nesse lugar tinha um conteúdo, certo? Que era para ser acessado. E o Castaneda foi pego numa arapuca montada pelo quem? Pelo Espírito. Por algo alguém não me pergunta quem para revelar uma coisa. Assim como Jesus é a mesma coisa. Ele foi pego numa arapuca. Ele provavelmente simulou ser o Messias quando era jovem e daqui a pouco, pum, ele virou mesmo o Messias. Como tinha vários simulando ser o Messias no tempo de Jesus, mas não foi escolhido, foi Jesus, porque tinha que surgir ali um determinado elo da cadeia evolutiva, que é uma religião assim, 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 porque o mundo precisava dessa religião assim, assim, e agora eu vou repetir de novo, porque eu já disse isso de várias maneiras, só que cada vez é de outra maneira, né, agregando aquele conteúdo específico que eu estou querendo falar agora, que é o Castaneda, certo? Muito bem. O ser humano surgiu na África, certo? Na África subsaariana. Então ele era pretinho, certo? Ele teve que cruzar o primeiro casca do ovo. Hoje eu vou me alongar um pouco mais, eu vou até os 25 minutos, eu acho, tá? Agora já está 16, porque eu quero ir até o fim. Então ele criou a primeira casca do ovo, que é o deserto do Saara, ele rompeu, começou a se alastrar pelo Oriente Médio, e uma parte foi pelo lado direito do Himalaia, criando os povos asiáticos, China, Japão, Coreia, etc. E do lado de cá do Himalaia, os povos indo-europeus que chegaram até Portugal, Espanha, ficaram olhando para o Oceano Atlântico, certo? Então o Himalaia também é uma casca do ovo que separou dois lados, certo? Não bem uma casca do ovo, mas separou dois lados para que eles se tornassem diferentes, e se tornaram diferentes. E o lado de cima asiático cruzou o estreito de Bering, lá em cima, né? Esqueci até o nome já. E foi descendo da América até a Patagônia, certo? Mas aquele pessoal asiático que foi lá para cima tinha um lado indo-europeu porque eles foram se chocando de uma maneira bastante nada pacífica, né? Porque aquele lado ali das estepes, o lado lá de cima, asiático, ele é mais agressivo. E ele vinha para cima do Ocidente, vinha para cima dos povos sedentários, certo? Né? Mas aí tem várias histórias disso. Então eles foram se chocando. Então o que entrou lá em cima tinha algum componente indo-europeu, mas ele era principalmente asiático. E o indo-europeu veio e parou aqui. E eles ficaram os dois, cada um do lado do Oceano Atlântico, né? Intuindo que no outro lado estava a sua metade perdida. O Oceano Atlântico, pessoal, é também uma casca do ovo. A gente pensa assim, o oceano se formou assim aleatoriamente. Não, ele se formou porque alguém bolou tudo, certo? E a gente tem que entender, encaixar tudo isso se a gente quer compreender a verdade que está no todo, certo? Então o Oceano Atlântico se tornou um obstáculo difícil de vencer. E quem venceu? O lado da Europa venceu e conquistou a América. Mas a América estava esperando, em certo sentido. Lá no México, os astecas estavam esperando que a serpente emplumada voltasse. E um pouco antes do Cortés chegar, o Montezuma e os seus sacerdotes já tinham interpretado que ele estava chegando. Por isso que foi fácil para o Cortés dominar o México, porque eles se entregaram em certo sentido. Tá? E aqui, por exemplo, no Brasil, os tupis-guaranis estavam esperando também, porque na verdade eles saíram ali debaixo da América, de onde os tupi-guaranis vieram, é um mistério que eu gostaria de saber. Mas eles partiram dali e vieram em busca da Terra Sem Males, em direção ao Oceano Atlântico, e povoaram todo, expulsaram os índios que estavam aqui perto do Oceano Atlântico, e aí por Florianópolis eles começaram a vir para dentro, passaram por Porto Alegre, foram até Buenos Aires e o Chile, né? Mas então, quando o conquistador chegou, o Tupi-Guarani se associou a ele, foi juntar fome com a vontade de comer. Nós, brasileiros, somos o resultado do cruzamento do conquistador com o índio, com as índias principalmente. Não foi uma violência, foi de comum acordo, certo? Porque a América era receptiva a esse outro lado em toda ela de sul a norte, certo? Muito bem. Por quê? Foi a Europa que conquistou? Porque a Europa desenvolveu uma técnica nova. Né? Ela desenvolveu o quê? Ela dividiu o mundo em dois. O mundo dos fenômenos, do ser, e o mundo do não ser ficou relegado a um Deus único, que foi ocupado por Javé, depois seu filho,
mas que era um homem, né? Jesus formou uma religião que não se ocupa desse mundo. Meu reino não é desse mundo, diz Jesus. Ele se ocupa do outro mundo. E esse mundo, o que o Deus disse? Vai e dominai o mundo. E Jesus nunca falou em gatinhos, nem em árvores, nem em cachorrinhos. E ele, inclusive, um dia chegou numa árvore que não era a época dela dar fruto, mas ele queria fruto. E ela não tinha fruto, porque não era a época, né? E ele ficou tão indignado que ele secou a árvore. Olha só. Então, o que existia para Jesus era o homem, a humanidade. E o mundo é algo a serviço do homem para ser usado. Então, isso junto com a racionalidade grega, que começou a procurar a explicação das coisas no mundo, se formou uma ciência que manipulou profundamente a realidade e começou a avançar. E a Europa, que era pobre e miserável, se agigantou com essa nova técnica e veio inclusive a dominar o mundo. O Ocidente veio, em certo sentido, a dominar o mundo pela sua técnica superior. Não julguem, senão a gente não vai conseguir entender, certo? Porque isso tudo foi bolado, não é por mim nem por vocês, é por algo, alguém, não me pergunte quem. E essa sociedade de uma técnica mais avançada cruzou o Atlântico e dominou a América. E o que ela não entendia, que ela achou selvagem, ela exterminou, certo? Ela destruiu, certo? Só que o cerne disso se tornou subreptício. Ele ficou lá escondido em algum escaninho do mundo que a gente não consegue acessar e que se revelou através do Castaneda. Vocês me entendem? E que agora a humanidade pode e deve se debruçar sobre isso e não considerar que Castaneda, por ele ser um embusteiro mentiroso que inventou, a sua obra não tem valor. Ela tem extremo valor, só que ela precisa ser olhada e testada. A maneira como os grupos de feiticeiros se organizavam para poder enfrentar o desconhecido de uma maneira segura e não sair como imbecis sozinho, querendo desvendar, porque aí tu fica maluco mesmo, mas tem que ser grupos, e pode ser grandes grupos, e tem papéis dentro desse grupo, certo? Eu não vou entrar nesses detalhes, pessoal, porque daí já é demais. É só lendo os livros do Castaneda, e isso tem que ser uma coisa de pessoas que estão realmente interessadas nisso, se debruçarem e começarem a discutir num projeto científico que envolva a humanidade, acreditando que aí é um caminho possível, certo, pessoal? Então, eu acho que não esqueci nada de Castaneda do que eu queria falar aqui, de por que ele acessou um conteúdo que é importante para nós e por que pode-se sim, em cima desse conteúdo, criar uma ciência nova que trate não só do natural, também do sobrenatural. Tá, pessoal? Por enquanto é isso. Eu tenho mais uma série de uns 3 vídeos a fazer sobre metafísica, depois eu vou encerrar e viajar durante 3 meses, viajar fisicamente, né? Porque viajar nas ideias, eu faço isso 24 horas por dia, até quando eu estou dormindo. Beijos! Até o próximo vídeo.